dia, meus queridos alunos! Hoje a professora Martelo é um personagem muito especial. Eu sou o Mário. O Mário? Ah, vocês estão lembrados, é um encanador, tem um jeitão italiano, um irmão que é praticamente a sua cara e passa a vida resgatando a princesa Peach das garras do terrível Balse. Olha o irmão do Mário aqui, ó, Luigi. Mário é o personagem mais famoso da história dos videogames. Já foi até brinde de lanchonete. A Martelo, acredita, hein? Já zerou as fitas do Mário várias vezes no Super Nintendo. Vocês já jogaram? Tem algum brinquedo? Depois eu quero que vocês me contem, hein? Vamos começar a nossa aula? Hoje, meus amores, é uma terça-feira, dia 17 de novembro. O título do texto: Ogum dá aos homens o segredo do ferro. Peguem o livro de vocês. Eu estou aqui, ó, com o meu livro. Here we go! Ogum dá aos homens o segredo do ferro. Na terra do Obatalá, em Ifé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam e plantavam usando frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso, o trabalho exigia grande esforço. Com o aumento da população de Ifé, a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área maior. Os orixás, então, se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área da lavoura. Ossain, o orixá da medicina, dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno. Mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. Do mesmo modo que Ossain, todos os outros orixás tentaram um por um e fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio. Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha dito nada até então. Quando todos os outros orixás tinham fracassado, Ogum pegou o facão de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. O que é orixá, Martelo? Nome comum e genérico atribuído às divindades africanas. Os orixás, admirados, perguntaram a Ogum de que material era feito tão resistente facão. Ogum respondeu que era de ferro, um segredo recebido de Orunmilá. Os orixás invejaram Ogum pelos benefícios que o ferro trazia, não só à agricultura, como a caça e até mesmo a guerra. Por muito tempo, os orixás importunavam Ogum para saber do segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo do ferro só para si. Os orixás decidiram, então, oferecer-lhe o reinado em troca de que ele lhes ensinasse tudo sobre aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a proposta. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe o ensinamento do ferro. E Ogum lhe deu o conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas, apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de tudo, ele era um caçador. Certa ocasião, saiu para caçar e passou muitos dias fora, numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. Os orixás não gostavam de ver seu líder naquele estado. Eles os desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. Ogum se decepcionou muito com os orixás, pois,
Quando precisaram dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei e agora diziam que não era digno de governá-los. Então, Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeira desfiadas, pegou suas armas e partiu. Num lugar distante chamado Irê, construiu uma casa embaixo da árvore de Ococô e lá permaneceu. De Acocô, e lá permaneceu. Os humanos que receberam de algum segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de dezembro celebraram a festa de Iudê Ogum, caçadores guerreiros, ferreiros e muitos outros. Vamos lá, então. Tem o glossário aqui, ó, o significado das palavras do texto. Leiam e vamos, então, meus amores, refletir o texto. Vamos à primeira pergunta. Mamma mia! Em Ifé, todos viviam em igualdade. O que podemos inferir dessa informação? Lembrando, meus amores, Ifé, uma antiga cidade iorubá no estado de Osun, no sudeste da Nigéria. Então, a primeira resposta é: independente das diferenças entre um orixá ou um ser humano, todos podiam viver em harmonia sem a necessidade da exploração do outro. Questão número 2. Quando chega à cidade após a caça, que faz habitualmente, Ogum não é recebido como deveria ser. Que ação provocou a mudança na recepção de Ogum e como podemos caracterizar a atitude daqueles que o trataram de modo diferente? A atitude pode ser caracterizada como preconceituosa. Vocês estão lembrados? Ele estava mal vestido, parecendo maltrapilho, pois mesmo que ele tenha chegado sujo e com roupas desgastadas, os orixás deveriam respeitá-lo. Número 3. A mitologia dos orixás é repleta de mistérios que tentam explicar a origem do mundo por meio dos relatos orais. A partir da leitura do texto 1, realize uma pesquisa sobre a influência dessa mitologia na cultura brasileira. A sociedade brasileira é muito influenciada pela história da África, principalmente na religião e nos costumes do dia a dia. Vamos para a questão número 4? Com a rejeição dos orixás, Ogum não perdeu força entre os humanos, que, em gratidão, fazem comemoração a ele. Qual o nome da festa, quando acontece, e, além do orixá, quem mais é celebrado? Meus queridos, são festejados os caçadores, os guerreiros, os ferreiros e muitas outras pessoas que são ligadas à função de Ogum. Próxima questão, a número 5, temos assim: leia o trecho da reportagem a seguir. A intolerância religiosa não vai calar os nossos tambores. Aumento de ataques aos terreiros, temos visto isso na mídia, né? E as religiões de matriz africana não revela só o avanço conservador, mas a influência do nosso passado escravista. Os casos de violência e agressão contra templos e seguidores de religiões de matriz africana têm aumentado de forma assustadora em todo o Brasil. Isso não pode acontecer. Temos que tolerar, ou melhor, aceitar todas as religiões. Devemos respeitá-las.
A pergunta é, de acordo com a reportagem, qual é a principal origem da intolerância religiosa ocorrida no Brasil? A intolerância é fundamentada a partir de atitudes preconceituosas. Preconceituosas. Bota um S ali, né? Uma concordância nominal. Então, vou repetir. A intolerância é fundamentada a partir de atitudes preconceituosas por adeptos de outras religiões influenciadas pelo passado escravista brasileiro. Ok? Devemos, meus amores, ter amor ao próximo, independente da religião, e respeitar. Meus queridos, chegamos ao final. Não esqueçam, para casa, vamos fazer o texto. Xangô é reconhecido como orixá da justiça. Um grande beijo e até o nosso plantão de dúvidas e também a nossa aula de quinta-feira. Beijo, meus amores! Game over!